Oi, gente! Bom, essa aula vai ser sobre a estrela do estúdio depois da luz do sol, do Papai do Céu, é a estrela do estúdio. Na verdade, o estúdio foi todo projetado com esse móvel de primeira. As cores dos outros móveis, aonde que a gente ia posicionar, qual era a posição da luz, tudo a gente fez pensando nisso, que é a famosa tapadeira, que é basicamente uma estrutura de madeira que eu vi num Instagram de um estúdio americano já há uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu fiz um estágio no Canadá, que eu fiquei lá em 2018, e eu fiquei muito curiosa, porque o resultado que eles tinham com aquelas fotos eram muito legais. Aí, a pessoa aqui, né, cara de pau, mandou uma mensagem pro pessoal no Instagram e perguntou: nossa, que legal, a gente tem um projeto no Brasil para fazer algumas fotos assim. Eu queria saber se tem algum problema a gente replicar o projeto aqui e se você poderia passar para mim as medidas, porque a gente não tinha noção. E ela, claro, eu te passo. E lá eles mandam tudo por polegadas, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou traduzir esse negócio. Resumo da ópera. Aquilo ficou no meu painel do sonho, sabe? Eu falei, cara, um dia eu vou ter um estúdio, vou mandar construir um negócio desse porque eu acho ele muito legal. O que é essa tapadeira, gente? É uma estrutura de madeira que vai do chão até o teto. Ele tem 2,30 de altura, é bem alto, com 2,36 de largura, né? E ele tem 2 pés em forma de triângulo com 3 rodinhas embaixo de silicone, rodinhas bem reforçadas, porque é uma estrutura pesada, que ela imita uma parede. É como se fosse uma parede móvel, basicamente é isso. E você consegue controlar essa tapadeira, ela fica muito versátil. Por que eu escolhi ela? Eu escolhi ela por 2 motivos. Aliás, 3. Uma, porque esteticamente falando é um móvel bem diferente. Eu até brinco que é a parede mágica, porque você pode fazer muita coisa em cima com ela. 2, eu escolhi porque ela é móvel, então se eu vou alugar uma sala, pensa comigo, quanto de trabalho e tempo não me custa para eu fazer uma parede de cimento queimado numa estrutura que é alugada? Sendo que, com o valor do investimento de uma parede, de um pintor, de alguém que faça, às vezes do pai, da mãe, mas o tempo que leva para ficar pronto, se você quiser ficar no estúdio só um ano, se você decidir mudar ou expandir ou ir para uma outra cidade, você não pode levar aquela parede junto. Ela vai ficar ali e você vai ter que ter mais um retrabalho para conseguir pintar de volta e retornar a estrutura como era para você devolver o seu espaço alugado. Com essa não, essa você só desmonta ela e leva para outro lugar. Então ela é muito mais versátil, ela pode ir onde você quiser que ela vá, né? E a terceiro é porque ela te dá infinitas possibilidades. Como nas fotos corporativas Ana, trabalho 99,9% com luz de janela, com luz natural mesmo, o que ela é muito bacana para mim? Eu consigo aproximar, empurrar essa tapadeira, essa estrutura, mais perto da janela. Então eu consigo, a janela tá aqui, no meu estúdio tem 6 metros, 7 metros de largura, eu consigo, e se estiver muito escuro, como foi a aula anterior que a gente falou do inverno, quanto mais eu trazer essa tapadeira perto da janela, mais a pessoa que está aqui sendo fotografada vai receber luz e o fundo dela vai ficar parecido se ela estivesse lá no fundo do meu estúdio. Então ela é muito versátil, então eu amo ela por isso. E até uma surpresa que as pessoas chegam e falam assim, nossa, Ana, que lindo, que massa. E aí o que acontece? A gente tem algumas dicas para usar ela. Uma das coisas que as minhas fotos ficaram muito, meio que virou marca registrada, é a parede de cimento queimado. Eu já tinha falado sobre isso antes, porque não é aquele fundo branco chapado e não é um fundo preto. Ela tem uma vida. E o legal do cimento queimado é porque nunca um é igual ao outro. Você vai trabalhar com uma textura. E quando você faz as fotos, a gente vai ensinar isso depois, as fotos mais claras, que eu consigo sobreexpor a imagem, ele fica quase um cinza claro pro branco, sabe? E dá uma texturinha, traz uma vida para a imagem. Então, o que eu decidi fazer? Eu fui atrás de MDFs que tivessem essa textura hoje de cimento queimado. No mercado hoje existem vários, gente, muitos. Mas eu tenho uma dica muito importante para vocês, que aconteceu comigo. Quando vocês forem olhar a textura do cimento queimado em MDF para poder construir essa tapadeira,
vocês têm que pedir na casa lá do marceneiro, na loja de material de construção, para ver a chapa inteira. A chapa inteira tem 2,30 m por 1,70 m, se não me engano. Sabe por quê? Quando você vai no mostrador da loja, você vê ela só um pedacinho, tu vê só um recorte dela. Como você vai usar duas chapas inteiras, quando você junta as duas, tem que ter um desenho mais ou menos que fique meio misturado, assim, que dê aquela cara de textura. O nosso primeiro teste na tapadeira foi feito com uma chapa que eu não tinha visto o desenho inteiro. Quando o marceneiro juntou as duas, ficou muito estranho. Ele ficou com uns riscos muito na horizontal e não tinha aquela pegada de cimento queimado que a gente gosta, sabe? E, inclusive, as pessoas me perguntam assim, Ana, mas será que eu não consigo aplicar uma textura de cimento queimado em cima do MDF? Olha, eu até acho que dá. O meu medo é que fique muito pesado, porque é cimento, é textura, é massa. Então, quando você utiliza uma chapa de 6 milímetros de espessura e ela vai virar um quadrado enorme de 2,30 m por 2,40 m, mais ou menos, acaba ficando muito pesado. Então, a minha recomendação é usar só a chapa de MDF, com essa textura que você vai conseguir ver os dois, tipo, na loja mesmo. E se vocês resolverem ter uma experiência de DIY, de faça você mesmo, e aplicar a textura numa chapa dessa, cara, manda a foto pra mim, me mostra como é que ficou, que eu vou ficar muito feliz. Porque tem gente que gosta de mexer, né? E eu acho o máximo, porque eu não tenho a menor aptidão pra essas coisas. Então eu prefiro já um negócio pronto, que tá lá resolvido, eu chego, fotografo e acabou. Outra coisa que é bem legal, o fundo da tapadeira, a gente colocou também MDF. Eu preferi colocar um MDF branco, neutro, fosco, porque algumas pessoas gostam do fundo branco para as fotos. E como ela tem a divisão, fica bem no meio da chapa, exatamente no meio, eu sempre posiciono a minha cliente para ficar bem na frente desse vãozinho. Então a pessoa acaba escondendo a divisão dos MDFs, então fica muito... Cara, juro, ninguém vê. É muito difícil aparecer a divisão da tapadeira ali nas fotos, no resultado final. E outra coisa que é interessante, o fato dela ser muito versátil, dela conseguir movimentar e é leve, eu sozinha consigo girar ela. Então é muito bacana, dependendo de como a luz cai no seu estúdio, você pode inclinar um pouquinho, a gente vai mostrar isso no vídeo pra vocês, durante a sessão de fotos que a gente fez lá. Você pode inclinar a tapadeira um pouquinho mais virada para onde tem a luz, então você vai ter um pouquinho mais de luz que rebate da janela, o que é bem interessante. E vou dar um spoiler e vou dar uma ideia para vocês aqui do que isso pode ser feito também. Como é MDF, você pode fazer vários fundos nessa tapadeira. Em vez de comprar esses cabos de sustentação, sabe, esses rolos que tem em estúdio tradicional, que você tem que comprar o rolo, tem que comprar tipo um carrossel com o tecido, você tem só a tapadeira. Então você pode, às vezes, com um alfinete, colocar outras opções de tecido, ou colocar um papel de parede, ou até mesmo botar a mão na massa, literalmente. Pegar uma tinta fosca, fazer uma pintura e você vai pintando. Como esses estúdios que a gente tem aqui, que é o MDF que todo mundo pinta por cima, lá você pode fazer a mesma coisa. Então, olha só, vou dar um spoiler e vou dar uma ideia pra vocês, muito legal, que eu vi no mesmo estúdio lá americano e que a gente vai fazer isso no nosso próximo estúdio. Você já pensou que seus clientes de corporativa, eles são muito recorrentes? Que eles precisam de material para mídia social e internet, no mínimo a cada 4 meses? Se você tem um fundo padrão, sei lá, um fundo de tecido de cimento queimado, mas se na parte de trás você pinta esse fundo e deixa a cada 2, 3 meses uma cor, sei lá, verão, vamos pegar uma cor mais alegre, botar um amarelo, aí na primavera um rosinha, um rosé claro para fazer o fundo, no outono talvez um terracota, um verdinho, no inverno mais um cinzinha, sabe, ou um preto. Então você pode oferecer para o seu cliente a cada 3 meses, ou se você gosta da função de pintar, de trocar de cor, você pode trocar toda semana. Então, um lado você deixa com MDF de cimento queimado, caso você se identifique e faça sentido para ti, e o outro lado você consegue fotografar com as cores que você gostar mais. Então, o que eu vou fazer no próximo estúdio que vai ser maior? Eu vou ter 2 dessas, eu vou construir mais uma,
Então eu vou deixar cimento queimado e branco e depois eu vou escolher uma outra cor, sei lá, esse preto meio cara de quadro, sabe? E o outro um terracota que eu gosto muito. Porque até no seu dia a dia vai funcionar, porque você fotografa de um lado, a pessoa troca de roupa, você bota o banquinho e ela fotografa do outro. Então você tem dois estúdios, dois fundos diferentes no mesmo ambiente e você consegue direcionar isso da melhor maneira. A única coisa que a tapadeira não tem e que eu não vejo problema nenhum no trabalho que eu faço é o fundo infinito. Ou seja, quando você vê a pessoa e ela tem o mesmo fundo até os pés. No caso dos retratos corporativos, o que eu penso? Um retrato é as fotos meio corpo, porque hoje a gente vende o rosto da pessoa. As empresas querem saber quem é aquela pessoa que ela está comprando o serviço. Então, para nós, 90% das fotos são fotos de retratos. Quando a pessoa quer com o corpo inteiro, a gente faz e aparece um pouquinho do pé, porque ela fica 40 centímetros do chão. O que eu ando, eu não vejo problema nenhum. Então, funciona, super funciona, o pessoal adora. E eu vou dizer, gente, uma pessoa magrinha, pequenininha, consegue empurrar sozinho. E não depende de rolamento, não depende de estrutura elétrica, não depende de nada. É totalmente manual, então facilita muito a sua vida. E é isso que eu quero poder mostrar pra vocês, que a gente com pouco recurso, eu acredito que a tapadeira na época me custou em torno de R$ 2.500, tá? Com o MDF, com as rodas, com o pessoal da montagem. Geralmente o pessoal super negocia, então assim, inclusive a gente vai entregar pra vocês no bônus, ou aqui embaixo no link, o projeto dela inteirinha, com todas as medidas, com os reforços, com tudo certinho para vocês poderem construir a sua tapadeira no estúdio de vocês. E eu vou querer foto disso, porque, juro, vai mudar a vida, vai ser muito fácil, vai facilitar demais o seu trabalho e você vai poder fazer corporativo, ensaio de família, gestante, até produto você consegue fazer, você apoia um banquinho e fotografa o que precisar. Com esse fundo que ele é totalmente versátil e móvel, beleza? Entendido? Espero que vocês tenham gostado.